Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Mais uma semana nós aqui estamos para juntos continuarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus nesse período de quarentena, de pandemia, onde nós estamos tendo a oportunidade de ter as nossas aulas online e nós continuamos aqui então nessa série de estudos. Hoje nós chegamos na lição de número 10 na classe dos jovens e eu te convido, se você está entrando aqui pela primeira vez, assistindo essa aula pela primeira vez, que as outras 9 aulas estão disponíveis aqui também no canal. É só você entrar aí e que vai estar todas disponíveis. Você pode assisti-las pela primeira vez ou se você já assistiu, pode revê-las. Também peço a você que se inscreva no canal e, se possível, envie esse vídeo para outros jovens da sua igreja, para que eles também possam ter conhecimento dessas nossas aulas e assim juntos continuarmos estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Bom, a lição de número 10, então, que traz por título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Nós estamos falando durante todo esse trimestre sobre o livro de Josué, contando um pouco da história desse líder, também da história daquele povo onde que o Senhor promete a terra prometida e todo o percurso, toda a trajetória deles, desde a saída do Egito até a concretização dessa promessa de Deus sobre a terra prometida. E eu te convido então para ao final dessa aula você fazer uma leitura do texto bíblico, que é o texto que dá base à nossa lição de hoje, lembrando que aqui é somente um resumo, abordando os principais pontos da lição, sem deixar nenhum de lado, é claro. E ao final, então, você pode fazer a leitura desse texto bíblico, onde você terá uma base maior, um conhecimento maior sobre o assunto que nós falamos aqui hoje. E o texto bíblico dessa lição, que traz por base, se encontra no livro de Josué, no capítulo 10, os versículos 6 a 8 e depois os versículos 12, 13 e 14. E o nosso texto do dia hoje, que marca especialmente a lição, diz: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmos 44, verso 3. Esse é o nosso texto do dia. Bom, então para a gente dar início aqui nessa abordagem geral da nossa lição, relembrando tudo que nós já falamos anteriormente das lutas, das batalhas que o povo travou com as outras cidades até conseguir chegar à Terra Prometida. Nós abordamos já algumas cidades onde que Israel teve que enfrentar várias batalhas, várias guerras, e hoje também nós continuamos falando dessa trajetória. Bom, as notícias sobre as vitórias de Israel, bem como a aliança que foi feita com os gibeonitas, com os heveus, que nós falamos na lição anterior, ao invés de provocar uma onda de arrependimento nos demais habitantes ali que estavam ao sul do Rio Jordão, fez com que os reis ali se uniram e fizesse então, promovesse um ataque direto à cidade dos gibeonitas. Lembrando que os gibeonitas, que no início estavam querendo destruir a Israel através da grande misericórdia de Deus, eles se tornaram amigos, se tornaram aliados de Israel. E como os israelitas e os gibeonitas agora, feita essa aliança perante o Senhor, eles se tornaram povos amigos, Josué então, ele partiu imediatamente em socorro dos seus aliados, visto que eles agora eram todos amigos e haviam feito essa aliança diante de Deus. Então Israel foi lá socorrer os gibeonitas. E Josué liderou a frente, liderou esse movimento, e ele passou a noite marchando. E pela manhã, de surpresa, ele então atacou os exércitos dos inimigos que estavam contra os gibeonitas e conseguiu derrotá-los.
Bom, a justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade, coisas que desagradam a Deus daqueles povos. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo muito marcante, muito que marcou mesmo, foi muito importante para todas as gerações. Num primeiro instante, foi algo que animou ali a Josué, e ele, motivado pela sua fé, cheio de fé, né, ele então ele viu Deus agir de maneira extraordinária, confundindo ali os inimigos, e depois o próprio Deus enviou uma grandiosa chuva de granizo sobre aqueles que fugiram daquela batalha, e essa chuva de granizo matou milhares ali de inimigos que estavam fugindo. E por fim, Deus então ele fez com que os movimentos do sistema solar entrassem, digamos, em pane. Por quê? O Sol parou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha. E por quê? A Bíblia vai dizer que, ouvindo o Senhor assim a voz de Josué, Deus atendeu o pedido de Josué, que o Sol parou durante esse tempo que eles estavam ali na batalha. E as muitas mortes que foram produzidas através dessa guerra não deve ser algo que venha nos assustar, que venha nos atemorizar ou escandalizar ninguém. Porque nós devemos nos escandalizar, sim, com o pecado e o modo de vida que os cananeus, por séculos, eles insultaram a santidade de Deus pela forma que eles decidiram viver. E no Apocalipse, lá na frente, lá no livro de Apocalipse, antes de Deus desatar os selos e derramar as taças e tocar as trombetas da sua justiça sobre a terra, relembrando, né, aquela passagem, João viu um arco celeste ao redor do trono, como um sinal da sua misericórdia. Então Deus, ele é justiça, ele é um Deus totalmente fiel, mas também ele é um Deus de misericórdia. E os homens, seja como eles forem, maus, na verdade todos nós somos. O que varia é a intensidade da nossa maldade. E antes deles serem objetos da ira de Deus, eles sempre são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. É a misericórdia de Deus sendo expressa para todos nós, todos os dias. E com os reinos do sul que estavam empreendendo essa guerra contra Israel e contra os seus aliados, não foi diferente. Eles souberam dos grandes milagres que Deus havia feito para aquele povo israelita, na travessia do Rio Jordão, na batalha contra Jericó, na conversão dos gibeonitas, mas mesmo assim eles não quiseram se arrepender, eles não quiseram participar também desse momento histórico, se aliando a Israel e alcançando a misericórdia. Eles não retrocederam. E Deus estava dando uma última oportunidade para eles, mas ainda assim eles a rejeitaram. E por isso, então, veio sobre eles, sobreveio a destruição daquele povo. E mais uma vez, os inimigos se reuniram para pelejar contra Israel, o que continua até os nossos dias, né? Israel sempre é alvo de grandes perseguições, de grandes guerras. E os israelitas, eles tinham um certo medo, um certo receio, né? E quem não teria também? E aí Deus disse para eles, não temas, não fiquem atemorizados diante deles. E depois de fazer com que os hebreus não tivessem medo, Deus então marcou a hora da vitória. Deus dá então uma sentença a eles. E aí Deus dá uma ordem: olha, amanhã, a essa mesma hora, eu darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Foi uma promessa que Deus fez ali com aquele povo. Primeiro ele tirou as barreiras
que estavam do medo, do receio, que poderiam vir atrapalhar isso. Depois de usar a confirmação, a segurança. Olha, amanhã, nesse mesmo horário, vocês serão, eu entregarei os seus inimigos nas mãos de vocês. E a cada novo episódio dessa narrativa, né, do livro de Josué, nós podemos ver que Deus ele sempre atua de um modo diferente. Porque na guerra contra Jericó, Deus então derruba as muralhas. Na batalha contra os sulitas, ele mandou a chuva de granizo e fez o sol parar. E agora, nessa outra guerra, fez uma coisa bem diferente, né? Agora contra os reinos do norte. Mas ele não anunciou qual seria essa forma. Porém, qualquer milagre já seria de grande valia. E a cada vitória, uma nova história é contada e um novo milagre de Deus milagre e cuidado de Deus sobre aquele povo que ele havia prometido que estaria com eles. E na conquista da terra de Canaã, é muito comum nós termos a expressão feriram ao fio da espada. Ou seja, os homens eles tiveram que ser fortes, corajosos, para que eles pudessem batalhar contra os inimigos. E tendo como um principal instrumento de ataque uma espada. E essa espada ela era forjada em bronze e ela media ali mais ou menos de 25 a 30 centímetros. E era algo que, se a gente for pensar direito, era muito ineficaz diante de tamanhas guerras. Porém, a vitória deles não estava no objeto, mas sim o segredo da vitória deles era a confiança em Deus e o controle deles sobre tudo. E as nações que estavam pelejando contra eles sabiam e tinham conhecimento disso, que era exatamente isso que fazia com que eles se tornassem vencedores em todas as guerras. E é bom nós lembrarmos que Israel, nesse período, ele usava lanças, arcos, possivelmente também usavam fundas, dardos, mas nada disso, nenhum desses objetos de guerra poderia ser comparado ao todo o poderio bélico dos cananeus, daquelas pessoas que eles estavam enfrentando. E os espias que foram enviados lá atrás por Moisés, muitas décadas antes, né, eles observaram esses detalhes e além da estatura dos inimigos, das cidades muito fortificadas, né, muito fortes, isso atemorizou eles e eles retroagiram. Então o Senhor ele vai e determina que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros daqueles povos que eles estavam empreendendo essa nova batalha. E tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé e não nas armas que eles possuíam ali, que provavelmente seriam muito ineficazes nessa batalha comparado com os seus inimigos. E se a confederação dos reis do sul, aquela união que se formou ali, liderada pelo rei de Jerusalém, e a confederação do norte, que foi liderada pelo rei de Azor, que era uma grande e uma cidade muito forte, e essa cidade uniu dezenas de outras cidades e reinos que eram inimigas entre si, para empreender essa guerra contra o povo de Israel. Estavam juntas nesse momento para elegerem Israel como inimigo comum a ser abatido, a ser destruído. E essa é uma história que se repete até os nossos dias de hoje. Então, os inimigos históricos começaram a se unir contra Israel. Então, visto que da fama que estava se espalhando, da grandiosidade das guerras e da proporção que isso tomou,
os outros reinos, as outras cidades ficaram com medo e começaram a se aliar, ainda que fossem inimigos, tudo para que fossem combater a Israel. E, mais uma vez, né, a promessa que foi feita por Deus de que a terra seria conquistada lentamente, de maneira gradativa, cumpriu-se mais uma vez. Né? E se a guerra contra Jericó e contra Ai, também como a batalha dos reinos do sul duraram pouco tempo, essa peleja agora contra os reinos do norte durou anos, muitos anos que foram essa batalha travada. E as estações dos anos foram passando, mas as batalhas se estendiam e, por incrível que pareça, dessa vez, sem nenhum milagre, sem um grandioso milagre de Deus. Somente os livramentos cotidianos e sempre os hebreus precisaram estar alertas, porque os inimigos eles poderiam estar à espreita e qualquer deslize, qualquer falta de atenção, eles estariam prontos a atacar e acabar com aquele povo. E os hebreus eles destruíram também várias cidades durante essa guerra. E não foi diferente. Eles obedeceram a Deus e não faziam nada que não fosse da vontade dele ou da orientação. E as conquistas que foram feitas lá no tempo de Moisés, eles não foram esquecidos de maneira alguma. E foi uma determinação do próprio Deus. Nós falamos isso nas primeiras lições, ainda que o legado, que tudo que foi conquistado através de Moisés não fosse desprezado por Josué e tampouco pelo aquele povo. E então esse livro, o livro de Josué, ele faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração agora que estava sob a liderança de Josué estavam sempre obedecendo ao que foi determinado por Moisés, que era um servo de Deus. E nunca, que fica um parênteses, que nós nunca devemos nos esquecer daqueles que abençoaram no passado, daqueles que construíram pontes para que hoje nós pudéssemos andar por elas, os quais eles sempre deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Então nós não devemos nos esquecer daquelas pessoas que foram usadas por Deus anteriormente para que pudessem para que hoje nós pudéssemos alcançar os resultados. E aqui eu abro um parênteses, nós estamos agora no mês de junho, onde que nós comemoramos 109 anos da nossa querida Assembleia de Deus. Então nós não podemos nos esquecer dos nossos antepassados, daqueles missionários que chegaram aqui até o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que batalharam para enfrentaram as dificuldades e construíram essa igreja da qual hoje nós temos orgulho de fazer parte. Então nós devemos sempre lembrar daquelas pessoas que foram usadas por Deus para abençoar naquele tempo, que hoje nós podemos colher frutos dessa obediência deles. E os povos, retomando aqui, os povos cananeus, eles adoravam o sol e a lua, e por causa disso mesmo, Deus então fez com que o sol e a lua ficassem detidos, ficassem parados. E isso se constituiu de um grande testemunho para todos sobre quem era Deus. A mesma estratégia evangelística, digamos assim, Deus em seu grande amor utilizou lá na terra do Egito, na qual se adorava o rio Nilo, e as águas do rio Nilo então se tornaram em sangue. Também com muitos animais, eles adoravam também muitos animais e astros celestes, e todos os objetos de culto todos eles foram atingidos de maneira bem pensada, bem traçada pelo próprio Deus, para que pudessem ser usados de uma mensagem evangelística e para que as pessoas, os povos, pudessem reconhecer que somente o Senhor é Deus, que eles deveriam adorar somente a Deus. E, além disso,
o local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de confirmar, era uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem a Israel, ao povo israelita. Também para demonstrar a Israel a correção da sua conduta, da sua forma de agir, em socorrer um povo amigo, por causa da aliança que foi feita diante de Deus entre os israelitas e os gibeonitas, que nesse momento agora estavam precisando de ajuda. E somente Deus, em seu grande poder, sua grande misericórdia, é que poderia então fazer com que em tão pouco tempo uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente e que pudesse ser habitado por longos séculos à frente. E essa nação que conquista essa terra de Canaã eram de ex-escravos, e que os seus inimigos eram bem mais fortes do que eles. Então são grandes milagres que Deus foi traçando para esse povo rumo à terra prometida. Bom, pessoal, então passamos aqui pelos principais pontos da nossa lição, tocando aqui, fazendo uma pincelada geral e não deixando nenhum tema importante de lado. E nós então finalizamos essa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem, permitindo Deus, estaremos aqui novamente para dar sequência à nossa lição e falar da sequência do nosso estudo e tratar da lição de número 11. Que Deus te abençoe, continue orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades e, se Deus quiser, logo estaremos à normalidade nas nossas escolas dominicais de forma presencial. Então continue orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que nós possamos tão breve atravessar esse momento difícil e voltar à normalidade. Que Deus abençoe sua casa, sua família e que tenham todos uma excelente semana no nome de Jesus. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui.